Livro do profeta Ezequiel. Não sei se você já parou para ler este livro ou prestar atenção em algumas questões deste livro. Tem dois textos que me pulsam o coração. A Bíblia inteira, pessoal, é muito linda, ela é completa, ela é perfeita. E no livro de Ezequiel, seu capítulo 37 e seu capítulo 47, traz visões espetaculares e extraordinárias da graça de Deus. No capítulo 37 fala sobre ossos secos, que Deus vem com o teu poder e passa em ossos secos e faz com que esses ossos secos voltem à vida. E a mensagem por trás disso, irmãos, é profunda demais. Porque nós olhamos o homem e a criação e nós vemos que o homem pecou. E com esse pecado o homem se distanciou de Deus, se tornando então apenas uma carniça ambulante, sabe, vagando, um Walking Dead, um zumbi, alguém perdido, sem destino, vagando, um vagante. O pecado trouxe isso para nós. O pecado trouxe um senso de vazio. O pecado trouxe a nós um ar de desespero. O pecado trouxe a nós a morte. Se você não sabe, nós não fomos criados para morrer, mas o pecado veio e trouxe o peso da morte. A morte causa angústia, a morte causa medo. Será que o meu familiar vai morrer? Será que eu vou morrer? Essa doença, será que vai me levar? Morte não existia. Nós éramos andantes devido ao pecado, viramos andantes desesperados. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o poder de Deus se manifestando em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes assumindo a sua forma de servo, veio para morrer em nosso lugar. E é interessante que esses ossos secos da nossa vida, uma vida morta, se nós podemos dizer assim, foi impactada pela graça. E então, onde eram ossos secos, começa a ter esperança de vida, porque agora nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a eternidade. E isso é lindo, pessoal. Nós começamos a viver a nossa vida não olhando para a morte, mas para a eternidade. Uau! Tudo muda. Uau! Que impacto! Uau! Glória a Deus! Quando nós caminhamos a nossa vida sabendo que isso aqui que vivemos é muito passageiro. Uau! Nós temos uma eternidade. Então eu não ando mais como um andante desesperado, sem sentido, porque o sentido da minha vida se faz em Cristo Jesus, porque Ele levou a morte, Ele matou a morte morreu em Cristo, pessoal. Então nós que cremos em Cristo temos uma eternidade garantida, e baseado nisso, de ossos secos, ossos ganhando vida. Mais pra frente no 47 nós vemos Deus, o Espírito, chamando o profeta para entrar mais nas águas. Ou seja, Jesus nos deu a vida, nós temos vida com sentido, e o Espírito vem e fala: olha, vocês ganharam vida, agora vem mais fundo. E a palavra diz no capítulo 47 de Ezequiel que o Senhor chama Ezequiel para entrar mais profundo nas águas. E Ezequiel entra mais um pouco, e ele entra mais um pouco, e o Espírito manda ele entrar mais um pouco, até que chega um momento que Ezequiel não controla mais o seu corpo, porque ele entrou em tal ponto que as águas levam Ezequiel. Irmãos, nós fomos feitos novas criaturas. Nós ganhamos carne, nós ganhamos vigor, ganhamos esperança, ganhamos vida eterna. E o Senhor nos chama então a mergulhar mais fundo nele, porque quando eu ganho essa vida de ossos secos se tornando vida, e eu começo a olhar para Cristo e começo a mergulhar mais fundo nele, uau, eu vou experimentando coisas grandes e firmes que eu não sei. Então o que eu quero dizer com essa mensagem é para você que acha que a vida está sem sentido: ei, busca no Senhor, porque Ele mandou o seu único filho para morrer por você e por mim, e essa morte nos dá sentido de viver. E quando nós ganhamos sentido de viver, o Senhor nos chama a mergulhar mais fundo. Por que eu falo isso? Porque tem crente que acha que a vida cristã se resume em levantar a mão e aceitar Jesus. Muito pelo contrário, você entregou sua vida a Jesus, cara, mergulha mais fundo.
Experimenta o que Deus tem para tua vida, porque uau, é incrível o que Deus pode fazer na vida daqueles que entregam o coração a Ele. Cara, irmãos, isso é muito louco, eu fico doido, eu fico emocionado, eu fico arrepiado, porque a presença é incrível, irmãos. A presença é incrível, e essa presença, ela quer inundar o teu coração, ela quer inundar o meu coração, ela quer fazer com que a gente mergulhe mais fundo. Irmãos, isso é muito incrível, isso é motivo para nós nos prostrarmos diante da santidade de Deus, porque nós estávamos perdidos, mas Deus nos chamou de volta para Ele, e esse chamado de volta para Ele para mergulhar mais fundo nele. Eu queria orar com você. Jesus, muito obrigado, Senhor, nós te amamos, Deus, nós te amamos. Obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pela esperança que o Senhor nos dá, obrigado pela graça que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez de ossos secos vida, e agora dessa vida o Senhor manda que mergulhemos mais fundo, mais em propósito, Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, nós te amamos. Rei, mergulha mais fundo, Deus é contigo, Deus te abençoe.